é o pesquisador de Harvard, professor de Relações Internacionais, Vitélio Brustolin. Uma boa tarde, Vitélio. Sempre um prazer, professor, ter o senhor aqui na CNN. Então, gostaria de começar te perguntando, né, esse assunto mais quente, digamos assim, dessa ligação telefônica de Donald Trump com Putin e desse encontro agora, pessoalmente, que acontece nesse momento com o Zelensky. Boa tarde, Débora. Sempre um prazer conversar com vocês também. Boa tarde a todos. Débora, bom, já era esperado que acontecesse um telefonema entre o Putin e o Trump. Isso aconteceu, inclusive, há poucos meses. O Steve Witkoff, que é enviado dos Estados Unidos, foi publicamente acusado de dar instruções para o Putin sobre como interagir com o Trump, elogiando o Trump, elogiando o acordo de paz em Gaza. Inclusive, o Steve Witkoff foi acusado de apresentar uma proposta de paz que teria sido escrita pelos russos, aquela proposta de 28 pontos, mal traduzida para o inglês, com sentenças que pareciam traduções diretas do russo pelo Google Tradutor. Mas, enfim, aqui estamos nós em mais uma reunião sobre essas negociações. O Trump, nos últimos dias, disse que nada estava decidido enquanto ele não aceitasse, não autorizasse, ou seja, toda a negociação que foi feita entre os ucranianos e a delegação dos Estados Unidos, o Trump disse que nada disso estava certo, que ele daria a palavra final, ele centraliza o poder, como sempre, Débora. Mas o que está em jogo aqui nesse momento é uma proposta de 20 tópicos que foi negociada pelos Estados Unidos, Ucrânia e União Europeia. Eu achei interessante, Débora, e vou finalizar essa primeira fala com isso, que o Trump mencionou a União Europeia há pouco nessa coletiva, porque os europeus não consideram que a guerra da Rússia contra a Ucrânia seja só contra a Ucrânia. Consideram que é uma guerra contra a Europa, que a Ucrânia é um estágio dessa guerra do Putin contra a Europa. Inclusive, acusam a Rússia de romper a soberania aérea de países europeus com drones, com caças militares, de operações de sabotagem de cabos submarinos de internet, de ataques cibernéticos. Então, de certa forma, a Europa já está considerando isso como o início de uma guerra maior. De qualquer forma, a Europa se comprometeu há poucos dias com 90 bilhões de euros para a Ucrânia, equivalente a 105 bilhões de dólares, e esse dinheiro é garantido pelas reservas russas congeladas na Europa. Ou seja, existe sim, do lado da Ucrânia, a mão da Europa, o apoio europeu, e o Trump reconhece isso nesse momento, já que ele já chegou a acusar o Zelensky de não ter cartas nessa expressão para finalizar essa guerra, Débora. Muito bem, vou pegar desse ponto, então, da Europa, porque quando eles vão sentar para negociar esses pontos, eu gostaria de uma avaliação sua. O que está em jogo pelo lado da Rússia, o que a Rússia aparentemente não abre mão, e o que a Ucrânia / União Europeia, pelo outro lado, também não abrem mão? Bom, essa é uma boa pergunta. Eu vou precisar fazer um pouco de contexto histórico aqui, porque essa guerra que nós estamos presenciando agora, na verdade, ela começa em 2014. Na época, tinha um presidente na Ucrânia, o Viktor Yanukovych, que passou 3 anos negociando um acordo de comércio com a União Europeia. Ele era favorável a esse acordo. E aí, um dia, o Putin ligou para ele e disse que não era para ele fazer o acordo. E ele recuou no acordo que ele mesmo era a favor. E por conta desse recuo, as pessoas foram nas ruas protestar, na Praça Maidan. Houve um massacre da polícia contra jovens. Eles acharam que isso ia reprimir os protestos e acabou que 700 mil pessoas foram para as ruas e acabaram derrubando o Yanukovych. Nesse momento, a Ucrânia... Deixa eu te interromper rapidamente, porque Donald Trump está falando nesse momento. Vamos ouvir? Temos tradução de Denise Bobadilha. Obrigada, imprensa. Vocês podem se retirar da sala agora. Podem aguardar ali, por favor. Então eles entraram.
Acho que eles entraram, desculpa, professor, eles entraram só para fazer umas imagens ali dos cumprimentos entre eles, mas a imprensa foi colocada rapidamente para fora. Ainda bem que o senhor já é de casa, já está acostumado assim com esses ao vivo, essas interrupções. Desculpa quebrar o seu raciocínio, mas voltando nesse contexto histórico que está importante. Então, o senhor falava que eles achavam que com essa ofensiva em cima dos manifestantes fossem acalmar, né, evitar novas manifestações. Porém, aconteceu o contrário, né? Os ucranianos foram em massa para as ruas protestar, e aí os famosos protestos da Praça Maidan, eles acabaram derrubando o Yanukovych. Ele fugiu para a Rússia com 1 bilhão de euros que não eram dele, né? Que teriam sido roubados. E aí que acontece que a Rússia coloca tropas na Crimeia, tropas sem insígnia, eles não eram identificados como soldados russos, ocupam a Crimeia e colocam tropas no Donbass, Donetsk e Luhansk, também tropas não identificadas. Começa uma guerra civil no Donbass. A partir disso, a Ucrânia tem uma guinada nacionalista. Eles mudam a Constituição antes do Zelensky ser eleito, colocam na Constituição a intenção de ingressar na União Europeia, de ingressar na OTAN. Então, quando o Zelensky é eleito, com 73% dos votos, ele foi o presidente com a maior margem de votação já recebida na Ucrânia, a Constituição da Ucrânia já tinha sido alterada fazia 3 meses, Débora, para ingressar na OTAN e na União Europeia. Só que a Ucrânia não poderia ingressar na OTAN porque ela tinha uma guerra civil no Donbass, que começou em 2014. A OTAN não aceita países em guerra, é contra o estatuto da OTAN. Tampouco países que são membros da OTAN aceitariam a Ucrânia. Então, a Hungria, por exemplo, do Orbán, é abertamente favorável à Rússia. Tem que ter consenso na OTAN para aceitar países membros. Então, quando o Putin invade em 2022... a alegação dele de que a Ucrânia estaria entrando na OTAN é falsa. A OTAN não tinha como ingressar. O que acontece, então? Aí eu respondo a sua pergunta. No plano de paz apresentado pelos russos, lá de 28 tópicos, estava previsto que a Ucrânia poderia entrar na União Europeia. E o que o Zelensky discutiu com os europeus durante essas semanas é de que tanto a União Europeia quanto os Estados Unidos vão colocar em lei, vão dar uma garantia de segurança em lei, que se a Ucrânia for atacada novamente pela Rússia, esses países são obrigados a dar uma resposta militar. Isso equivale ao artigo 5º do Tratado da OTAN, ou seja, uma garantia equivalente à do Tratado da OTAN. O que o Trump está propondo? Que essa garantia seja de 15 anos. O que o Zelensky quer? Que seja de um prazo maior, porque ele acredita que se for só de 15 anos, daqui 15 anos a Rússia pode atacar novamente a Ucrânia. Então, o que está na mesa nesse momento? Além dessa questão da garantia de segurança de maior prazo, como é que ficam os territórios que a Rússia ocupou? Que a Carta da ONU proíbe a anexação de território pela força. Isso seria, mais uma vez, rasgar o direito internacional, seria rasgar o que nós temos de consolidação desde 1945 de normas internacionais. E aí, o que o Zelensky propõe? Que as tropas russas se retirem, que as tropas ucranianas se retirem e que aquilo ali se transforme numa zona desmilitarizada, como, por exemplo, tem a DMZ, aquela zona desmilitarizada entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. E o Putin não concorda com isso, ele quer tomar à força os territórios ucranianos, Débora. Professor, e para encerrar, gostaria de saber o seguinte, quer dizer, qual que é a expectativa, o que pode sair dessa reunião, considerando, né, dá para esperar que vai terminar essa reunião e eles vão anunciar o fim da guerra? Né? Acho muito improvável, mas o que dá para a gente esperar dessa reunião? Né? O que o líder ucraniano, Volodymyr Zelensky, vai tentar costurar, né? Vai tentar tirar dessa reunião de hoje com Donald Trump? Débora, minha recomendação é que as pessoas mantenham as expectativas baixas, porque o Sergei Lavrov, o chanceler da Rússia, já disse que não vai concordar com nenhuma pauta apresentada pela Ucrânia. Ao que tudo indica, essa guerra ainda vai se estender por um longo prazo. O que os dois lados tentam nesse momento é não dizer não para o Trump. Então, o Putin liga para o Trump porque ele não quer a paz, mas também não quer dizer que não concorda com o plano de paz. E o Zelensky vai ali conversar com o Trump porque ele quer deixar a responsabilidade para a Rússia, quer que a Rússia fique responsável por não fazer a paz. Inclusive, uma das perguntas de uma repórter há pouco para o Trump foi essa: olha, quando a Rússia bombardeia Kiev, que é a capital da Ucrânia,
que só tem civis, os militares estão lá no leste do país, isso não envolve a linha de frente. Não é um sinal de que a Rússia não quer paz? E aí, qual foi a resposta do Trump? Olha, mas a Ucrânia também bombardeou. Sendo que o alvo da Ucrânia são as refinarias russas, né? E os alvos russos são toda a Ucrânia. Então, provavelmente, nós teremos algum avanço nessas propostas que a Rússia não vai aceitar, Débora. Certo, certo. Professor, a gente estava mostrando imagens do Donald Trump, eles sentados numa longa mesa com várias autoridades ucranianas de um lado, essa. E daí, assim que eles entraram por aquela porta, eles se sentaram. Então, a reunião está acontecendo nesta mesa. Aí, quando a gente voltou ao vivo, já tinham retirado a imprensa, que foi só para fazer essas imagens. Então, quer dizer, nessa reunião, a gente vê sentados de frente, um de frente ao outro, Volodymyr Zelensky de um lado, né? E Donald Trump do outro, enfim, com várias outras autoridades, Marco Rubio, etc. E aí, só para a gente contar para vocês que deve ter almoço ou jantar aí, porque tem os pratos colocados em mesa, então eles vão fazer essa reunião nesse clima que a gente está vendo. Professor, mais uma vez, Vitélio Brustolin, muito obrigada pela entrevista, pelas suas análises. Brustolin, que é pesquisador de Harvard e professor de Relações Internacionais. Professor, mais uma vez, muito obrigada e olha, um excelente fim de ano para o senhor. Obrigado, Débora. Bom fim de ano a todos.